Orjeng Nam Chansa Pemai Gesa Rumpol Hai Yanseng Shoging Yodrupye Pemai Jung Shisundra Gordo Kandron Mampe Kornji Jesu Dadrupki Chinji Lapjir Sexu So Guru Pema Siji Hum Orjeng Jim Nam Chansan Pema Gesar Dampo Lai Yanseng Shoging Yodrupye Pema Jung Shisundra Gordo Kandron Mampe Kornji Jesu Dadrupki Chinji Lapjir Sexu So Guru Pema Siji Hum Orjeng Nam Chansan Pemai Gesar Rumpo Lai Yanseng Shoging Yodrupye Pemai Jung Shisundra Gordo Kandron Mampe Kornji Jesu Dadrupki Chinji Lapjir Sexu So Guru Pema Siji Hum Sanje Chodan Sochi Chonang Lan Janchu Bardu Dani Chabsu Chi Dagi Jipe Sonanchi Drula Pinjir Sanje Drupa So Sanje Chodan Sochi Chonang Lan Janchu Bardu Dani Chapsu Chi Dagi Jinson Jipe Sonanchi Drula Penjir Sanje Drupa So Sanje Chodan Sochi Chonang Lan Janchu Bardu Dani Chapsu Chi Dagi Jinson Jipe Sonanchi Drula Penjir Sanje Drupa So. Bom dia. Então, queria inicialmente agradecer essa oportunidade, agradecer ao professor Sérgio Sardi, essa oportunidade desse evento conjunto, né, que já está repetindo suas edições, de nós estudarmos os ensinamentos do Buda a partir de diferentes conferencistas numa programação com a PUC. Então isso nos honra muito, nos deixa muito felizes também por essa abertura, por essa possibilidade, assim, né? Queria também dizer da minha alegria de ver aqui o Celso, né? Celso Marques,
Celso Marques é um antigo amigo. Eu já digo antigo porque eu já sou antigo, não sou mais velho, assim, já estão ficando antigos já, né? E o Celso é que me falou do budismo a primeira vez, assim, né? Então, me conduziu nesse início, assim, de contato com o budismo. Eu meditei muitas vezes na casa dele, né? Eu continuo ainda nos sábados lá, Celso? Lá não. Lá não, né? Mas por um longo tempo, né? Mas agora trocou de lugar, é o centro esse que tu fundasse lá na Riachuelo, né? Legal, assim. Então lembra os estudos do Surangama, do Lankavatara, a gente conversava sempre essas coisas, né? Prajnaparamita, Sutta do Diamante. E a gente meditou muitas vezes junto na madrugada também. Hoje o Celso é um monge, né? Assim, tem o centro próprio aqui na Riachuelo, isso. Então, cabe a mim encerrar essa atividade, né? Eu vou... Não é muito fácil falar essas coisas, sabe? Sobre o budismo, assim. Naturalmente, a gente sempre pode falar sobre o budismo, mas é frequente que a gente aborde de um jeito que também causa problemas, assim, sabe? É uma coisa muito interessante. Eu lembro que quando eu vi os primeiros ensinamentos sobre o budismo, eu rejeitei aqueles ensinamentos. Porque eles vinham dentro de uma perspectiva que eu achava que aquilo não me atraía, não achava interessante aquilo. Eu tinha até uma visão de oposição, né? Então eu acho super importante que a gente encontre os ensinamentos e consiga contextualizá-los de tal forma que a gente também não considera. Então o budismo é isso. Não, o budismo não é isso. O budismo se apresenta sob diferentes formas e a gente precisa entender por que ele se apresenta sob diferentes formas. Essencialmente porque o budismo é um conjunto de remédios. Nós estamos recuperando a nossa saúde. E dentro da nossa visão cultural, a gente tem a tendência, nós estamos presos dentro da perspectiva da filosofia natural, a gente tem a tendência a encontrar alguma coisa que é uma formulação final. O budismo ele não vai ser uma formulação final. Ele vai ser um remédio que nos conduz a uma condição de liberdade da nossa própria mente. Quando nós estamos buscando uma formulação final, na verdade nós estamos buscando um outro tipo de prisão. Nós estamos buscando a prisão verdadeira, ou seja, a estrutura verdadeira que nos aprisiona, segundo um conjunto de referenciais. Mas o budismo não está buscando isso. O budismo está buscando nos libertar das estruturas. Esse é um ponto, assim. Mas a gente está tão arraigado, essa ideia está tão arraigada dentro de nós, que a gente procura uma verdade que seja estabelecida na forma de um grande livro, um livro secreto, alguma coisa final, assim, simbólica, de algum jeito, a gente busca alguma coisa final. Então a gente fica um pouco frustrado, porque uma vez que o budismo ele não vai apresentar um livro final, uma vez que a gente não tem um livro final, aquilo é um pouco estranho, né? Uma vez eu tive em Maceió, tinha uma praticante da Sangha que era filha de um pastor evangélico. Vocês podem imaginar como que os filhos trazem de sabores para os pais, assim, né? Aquilo era um problema seríssimo, assim, né? E se eu pudesse dizer, não, seja evangélica. Mas ela estava assim, teimosamente budista, né? Tanto ela quanto o marido dela. E a mãe dela no meio, assim, meio evangélica, meio budista. Tentando sobreviver, acalmar aquilo tudo. Aí eu cruzei pela cidade, aí convidei o pai para conversar comigo, né? Não, enfim, nós somos do bem, a gente não é do mal, assim, né? Esse era o teor da conversa, né? Aí ele se dispôs a conversar comigo. Aí quando ele veio, ele trouxe mais uns 4 pastores evangélicos. Aí aquilo ficou um círculo assim, um tanto
assim, aguerrido, né? E eu no meio daquilo. Eu lembro que da conversa toda o que eles mais gostaram foi que eu disse, olha, o budismo aspira a extinguir a si mesmo, né? Eles, essa parte eles gostaram. Sabia? Tá aí, ó. Assim. Então, mas esse é o ponto, né? Por exemplo, se a gente procura um bom médico, o que o médico aspira é que o remédio faça efeito, a pessoa não precisa mais do remédio, né? É um pouco isso, né? Então a gente não procura transformar a pessoa num paciente crônico, né? Que então fica totalmente dependente, até o fim dos seus dias ele tem que tomar aquele tipo de remédio. Então essa não é a perspectiva, né? Ainda que de fato termina acontecendo, mais ou menos. Sim, né? Mas essa não é a perspectiva. Então a visão budista é diferente, ela é incomum na perspectiva ocidental, da nossa própria cultura. Assim, né? E quando a gente pensa nossa cultura, a gente não vê a nossa cultura. A gente sente as coisas como são. É assim, essa sensação que a gente tem de uma normalidade das coisas, o nosso raciocínio corre de um certo jeito, parece que só tem aquela forma de se mover, assim, né? Mas a gente tem esses pressupostos arraigados, né? Então, a Sua Santidade Dalai Lama, ele falando sobre a ciência, é muito bonito aquilo, é meio curto. Quer dizer, na verdade, ele tem um livro muito bom sobre ciência, né? Mas essa passagem que eu estou citando é uma passagem curta. Ele diz assim, a ciência é o que mais se aproxima do pensamento budista. Eu acho essa uma perspectiva bem interessante. Ele explica. Isso por quê? Porque a ciência duvida, a ciência investiga, ela procura olhar, ela tenta não se fixar em formulações e está sempre disposta a ultrapassar suas próprias formulações e encontrar uma forma mais hábil, mais profunda de ver. Então ela não se derrama, não fica presa a imagens anteriores. Isso, por exemplo, na perspectiva religiosa, significaria que o budismo ele não se prende a uma perspectiva de revelação, né? Então, isso também é super importante, né? Por exemplo, o Buda não vem como alguém que então vai revelar alguma coisa, né? Aí anotem, ele vai dizer o que é a verdade. Ele não vai falar desse modo, assim, né? É muito curioso. Se vocês tiverem vontade de aprofundar isso, olhem o diálogo dele com o Subhuti no Sutra do Diamante. O Sutra do Diamante é uma forma de Prajnaparamita, é um dos textos do Prajnaparamita, né? Vocês vão encontrar essa pergunta assim, do Subhuti, né? O que o Buda encontrou quando atingiu a iluminação? Aí o Buda começa a frustrar as perspectivas, né? Ele diz, eu não encontrei nada. Aí o Subhuti, mas vamos ver, eu acho que eu não formulei direito, né? É assim, o que você encontrou de Dharma que lhe permitiu, então, dar os ensinamentos e falar as coisas? Ele diz, eu não encontrei nada, não há Dharma que possa ser formulado. A pessoa que já meditou 15 anos, quando encontra esse texto, pensa, perdi meu tempo, né? O Buda está dizendo, não vai ter nada aí para encontrar, né? Aí o Subhuti fica fazendo uma volta e diz, mas quando você encontrou o Buda de Pankara, o que ele lhe contou? Claro que o Buda de Pankara transmitiu para ele. Aí ele diz, o Buda de Pankara não me transmitiu nada. Aí aquilo começa a ficar pesado, né? Assim. Aí o Buda diz, o Dharma não pode ser explicado em palavras, nem em textos, nem em esquemas. Não tem como dividir o Dharma em pedaços e explicar isso, né? Então, para nós, esse diálogo é meio frustrante, assim, né? Porque a gente gostaria realmente, assim, né? Já tendo estudado todos os ensinamentos egípcios, maias, astecas, védicos, a gente agora, vamos parar a brincadeira, conte como é que é, né? Aí, pronto, aí não tem, aí vem a formulação, não tem formulação, aquilo é super frustrante, né? Assim, a gente desiste do budismo.
Então, esse é um ponto delicado, assim. Mas o que acontece é assim, o Buda vai ensinar sobre a natureza primordial, que não tem formulação. Mas no início a gente não tem uma suspeita disso. A gente não tem uma suspeita disso. Esse ponto, ele seria assim, por exemplo, se a gente quisesse investigar esse ponto, né, a gente perguntaria, dentro de outras tradições, a gente perguntaria, e Jesus Cristo, de onde que ele trazia a compreensão dele? Porque ele também não andava lá com um livro, com a Bíblia, um momento, segundo, não sei o que, parará. Ele não andava com isso. Eu não sei se Jesus Cristo citou alguma coisa, né? Agora, lembrando assim o Novo Testamento, não sei se tem a lembrança dentro do Novo Testamento que ele citava alguma coisa, né? Então ele tinha uma sabedoria natural. Qual é a origem dessa sabedoria natural? Então uma outra forma de perguntar também em que direção nós estamos indo é perguntar, quando o Buda falava, como é que ele podia ter certeza do que ele dizia? Da onde que ele tirava? Porque o Buda também não ficava citando. Ele não considerava, não abria um texto e começava a falar sobre aquilo, né? Ele falava de forma natural e clara sobre as coisas. Diretamente, assim. Então, além do que o Buda falava, ele estava expressando alguma coisa super profunda, que é o lugar de onde ele via e, portanto, podia falar. Que lugar é esse? Então, isso aqui vai ser transmitido, esse lugar, né? Aí tem esse ponto filosófico extraordinário, assim. E esse lugar, quais são os referenciais desse lugar? Aí a resposta é, como o Buda mesmo vai dizer, eu não recebi nada que possa se traduzir como uma construção que eu coloque nesse lugar a partir do qual a sabedoria vem. Então não tem. Pelo contrário, o Buda vai explicar que esse lugar é um lugar sem condicionamentos. E aí a dificuldade. Então, nessa perspectiva, quando nós estamos olhando desde esse ponto, nós vamos entender que as nossas circunstâncias todas, as nossas dificuldades, as nossas dores, elas vão terminar sendo referidas sempre às estruturas que a gente toma como fixas e que são artificialmente construídas. Então, o caminho da liberação é a liberação do quê? Dessas estruturas que constroem realidades como nós sabemos. Eles constroem realidades. E realidades que parecem sólidas, que são operativas, funcionam, mas não têm uma harmonia, elas são construídas artificialmente, então elas se chocam contra outras estruturas. Além do mais, elas são passageiras. Nós mesmos tomamos elas por um tempo, depois a gente abandona aquilo. Então é muito extraordinário de ver isso. Justamente aquilo que nós estamos buscando, que é a estrutura final, a visão final, é algo que o budismo não vai oferecer, porque o budismo vai apontar justamente essa busca por uma estrutura artificial como justamente o problema que nós estamos vivendo. Ele vai apontar em vários níveis de reflexão, mais profundos e mais superficiais, ele vai apontar isso como alguma coisa que vai originar o sofrimento e as desarmonias que a gente vai passar, incluindo a sensação de nascer e morrer. Isso é tão profundo que vai a esse ponto, né? Então, nesse momento, nós estamos, como o próprio Buda vai explicar, ele vai estruturando uma reflexão que brota de um lugar livre. Como ele está num lugar livre, ele observa como que as prisões e os referenciais artificiais vão se estruturando. Esses referenciais artificiais, eles vão se estruturando e eles vão somatizando, eles terminam produzindo o nosso próprio corpo. E o nosso próprio corpo e a nossa sensação de vida e morte. Então o Buda explica os 12 elos da originação dependente, onde ele aponta como 12º elo justamente essa circunstância onde a morte surge. É muito curioso, assim, muito espantoso. A gente pode dizer, de fato, quem
fica preso a esse conjunto de referenciais, a pessoa está condenada à morte. Ainda assim, a gente diz isso no meio de um sorriso, né? Porque essa condenação à morte é a condenação à morte dentro de uma perspectiva ilusória. Na perspectiva mais profunda, não há. Mas como a pessoa se sente vivendo daquele modo, a pessoa vai se sentir morrendo também. Do mesmo modo que alguém que torce por um time num campeonato vai passar inevitavelmente por uma série de aflições. Se a pessoa tiver um amigo que nem olha para as notícias do futebol, o amigo não passa por aquelas aflições. Mas aquele que está dentro daquele jogo, ele está condenado a passar por aquilo. É uma coisa curiosa. Então, do mesmo modo, nós, presos a um conjunto de referenciais, estamos condenados à morte. Inevitavelmente, assim. Então, o budismo ele vai se colocar nessa perspectiva, né? Essa perspectiva de não oferecer uma nova estrutura. Mas ainda que ele não ofereça uma nova estrutura, os textos se derramam, os ensinamentos são abundantes. Né? Muitos diferentes mestres, muitas diferentes linhagens e ensinamentos surgem. Nós temos a tendência a olhar essas linhagens, esses ensinamentos, como formulações finais. É natural, dentro do samsara, a gente reificar. Então, essa é uma palavra que a Sua Santidade Dalai Lama usa muito, né? Reificar é tomar aquilo numa realidade maior do que aquilo tem. É tornar aquilo absoluto quando aquilo não é absoluto. Então, nós temos a tendência a reificar. É perfeitamente natural, dentro da abordagem que nós estamos no samsara, no mundo ilusório, no mundo das bolhas de realidade que a gente vive, nós buscamos salvação, nós buscamos referenciais. Então, é perfeitamente natural que a gente busque uma tradição, ou busque um mestre, busque um referencial de um modo um tanto sectário, que a gente tenda a se fixar naquilo. Assim, nós podemos também nos tornar budistas. Eu não estou querendo que vocês abandonem, não é esse o objetivo final, assim, né? Mas é super importante, uma vez que a gente vai seguir o caminho, que a gente não se torne budista. Nesse sentido sectário. Quando a gente se fixar no budismo, nós estamos novamente gerando obstáculos no próprio caminho. É como se a gente tivesse ficado dependente do remédio ou tivesse usando o remédio fora do contexto, fora da prescrição médica. Nós estamos fazendo um outro uso daquele remédio. Né? A gente descobriu que aquele remédio, além de tirar aquele nosso sintoma, ele dá uma certa coisa. Agora, eu não estou tomando ele para tirar o sintoma. Estou tomando porque aquilo me oferece um efeito colateral dentro do mundo onde eu estou jogando. Né? É mais ou menos assim. Eu pego a meditação para ficar mais atento, para poder funcionar melhor no contexto limitado do samsara onde eu estou estruturado. Né? Então eu lembro, uma das primeiras vezes que o Alan Wallace esteve aqui no Sul, ele contando que o Serviço Secreto Americano se interessou por meditação. Né? Naturalmente estavam todos querendo liberação, né? Então é muito interessante, eles começam a procurar aquilo dentro do contexto deles, entende? Eles ficam mais inteligentes, mais agudos para praticar as ações deles de uma forma mais tranquila, mais pontual e eficiente. Assim. Nós também podemos, por exemplo, tomar a meditação como um jeito de se reequilibrar para poder seguir fazendo tudo que a gente vem fazendo, usualmente. Assim, né? Então a gente tem o poder de recuperar os vários ensinamentos para, de novo, fazer isso. Eu diria assim que a medicina, ela hoje já está exatamente dentro dessa perspectiva, né? Então a gente está andando dentro do mundo, a medicina ela nos ajuda a poder andar
e fazer as coisas que nós estamos fazendo. Então ela já não está mais voltada diretamente a nos ajudar a recuperar a saúde e as condições de sanidade, de lucidez. Ela nos ajuda a nos reequilibrar, nos apoiar para que a gente possa seguir uma vida desequilibrada. Naturalmente tem um conjunto grande de terapeutas que buscam outras coisas, né? Eles buscam nos reequilibrar de tal maneira que a condição da doença desapareça. Mas é perfeitamente justo a pessoa buscar um remédio para poder seguir a sua vida e, portanto, pagar o condomínio, pagar a prestação do carro, pagar a pensão para a ex-esposa, e aquilo tudo seguir funcionando assim. Que ao final, se a pessoa não puder isso, vai fazer o quê? Então a pessoa tem uma sensação de que a sua vida é sólida, ela tem que seguir assim. Logo, a pessoa precisa de um apoio para poder seguir pagando as contas, pagando as coisas. Então a medicina, ela vira isso, né? Ela começa e ela vive, em boa medida, dos pacientes crônicos, né? Nossa, assim. Então ela suprime o sintoma, nos deixa assim funcionando a 80%, 70%, mas aquilo funciona ainda. E aí nós vamos seguindo, né? Até a aposentadoria. Aí vem o INSS, depois vem o parcelamento. Sim. Que coisa, né? Aí vem essa perspectiva assim, mas então para que serviria o budismo? Como é que isso se coloca, né? Aí nós vamos encontrar os ensinamentos budistas, eles vindo em várias perspectivas, né? Eu acho aquilo super bonito, né? Há uma certa tendência também dentro das estruturas budistas, mesmo que elas entendam desse modo, que eu considero mais amplo, a retornar a um certo sectarismo. Esse sectarismo vem assim, esses ensinamentos são mais elevados, esses aqui são mais simples, né? Então tem isso. Se você estudar isso, não precisa estudar aquilo, porque afinal, isso aqui é mais profundo do que aquilo, né? É assim. Então, surgem esses ensinamentos. Mas quando vocês vão aprofundando essas várias perspectivas, vão estudando isso, vão olhando de forma mais ampla, vocês vão perceber que é como uma farmácia também. Por exemplo, a gente pode dizer que um remédio para o coração é mais profundo do que um band-aid, né? Assim, né? Band-aid, afinal, não vai curar o coração, né? Mas, por outro lado, o remédio do coração também não cura um corte no dedo, né? A pessoa tem cortes nos dedos, né? É assim. Então, no fim, a gente começa a olhar, bom, para corte no dedo, nada melhor do que um esparadrapo. Para problemas de coração, outras coisas, né? E a gente começa a contextualizar isso. Por exemplo, talvez para as doenças cardíacas, como para outras doenças, seja melhor uma alteração de forma de viver, né? A pessoa precisa praticar um pouco mais um exercício aeróbico, alterar a alimentação, reduzir as gorduras, reduzir açúcar, reduzir sal. Então tem uma série de circunstâncias assim que favorece. Se a pessoa fizer dietas específicas com limão, com restrição alimentar no sentido de jejum, então ela é capaz de reduzir pressão, reduzir uma série de coisas assim, melhorar bastante, né, rapidamente. Mas pode ser que ela não se disponha a fazer isso. Ela não tenha vontade nenhuma. Então, quem sabe ela toma tal coisa. Então, aí o terapeuta médico, ele vai ver como que ele pode administrar alguma coisa. Talvez ele vá fazer coisas combinadas. Então, você toma isso agora, e aí começa a andar numa esteira, e começa a caminhar, e começa a fazer alguma outra coisa, né? Então, ele vai combinando. Mas tem pessoas que não se dispõem. Vocês certamente já viram pessoas que estão destruindo a vida porque elas estão fazendo coisas inadequadas. Mas elas mesmo entendendo isso, elas não conseguem evitar. Esse é um ponto bem interessante, assim, né? Como que a pessoa, ela não é suficientemente amiga dela mesma, né? No sentido de ela colaborar com a sua própria saúde. Então tem essas contradições. Assim é necessário os remédios
A gente poderia criticar e dizer, bom, essa pessoa não serve. Mas vocês imaginem, um psiquiatra recebe o seu cliente muito perturbado. Ele diz, olha, você está muito perturbado, é melhor você vir um dia que você esteja melhor. Não tem como, né? Não tem como. Assim, é necessário que o terapeuta ele encontre a pessoa do jeito que a pessoa tiver. Ele vai ter que encontrar um jeito de ajudar a pessoa como ela tiver. Então, uma grande habilidade é essa, né? Como produzir um meio hábil para ajudar a pessoa na perspectiva que a pessoa tiver, mas sem perder a orientação profunda de saber para onde aquilo vai dar. Então, esse é um ponto. Então, uma habilidade dos ensinamentos é sendo oferecido no lugar exato, onde a pessoa pode compreender, na forma exata como a pessoa pode receber aquilo, impulsionar a pessoa num trajeto que, se ela seguir, depois de muitas curvas, subidas e descidas, a pessoa ela está referenciada, ela está dirigida a um ponto onde ela progressivamente se liberta dos mecanismos adoecedores, que vão produzindo as aflições várias, né? Então é assim. Então, aí tem várias perspectivas. Eu estou aqui, por enquanto, só explicando as perspectivas. Não comecei ainda a palestra, né? Aí o que acontece? Acontece assim. Por exemplo, tem a perspectiva geral, que é o que eu estou trazendo aqui. Eu não estou falando de conteúdo, por enquanto. Eu estou olhando uma perspectiva ampla dessa situação toda. Mas existe, por exemplo, a perspectiva das pessoas que precisam ouvir os ensinamentos. Então, por exemplo, cada um de nós aqui pode se beneficiar dessa perspectiva também. Ou seja, enfim, nós estamos andando por dentro do samsara. Como que eu posso aproveitar os ensinamentos dentro da minha vida? Então eu gostaria de trazer alguma coisa para vocês nessa perspectiva. Ao mesmo tempo, eu acredito que vocês estão aqui dentro da PUC porque vocês gostariam de ter uma cosmovisão sobre os ensinamentos e ter uma certa perspectiva, que é o que eu estou falando. Iniciei por aqui, né? E tem ainda essa visão a partir do aspecto livre da mente. Então, por exemplo, é como se nós falássemos os ensinamentos não apenas do lugar onde nós gostaríamos de ouvir, porque aquilo toca na nossa vida, mas olhar desde o olhar elevado, além dos próprios condicionamentos que nós estamos operando, né? É como se fosse o olhar dos mestres ou dos bodhisattvas, como é que eles veem isso, né? Então esse olhar é interessante, porque ele vai ressoar com a nossa dimensão de bodhisattva também, a nossa dimensão de praticante que busca trazer benefício aos outros seres. Então todos nós somos um pouco isso, né? Somos estrategistas um pouco estamos perdidos no meio do samsara, não sei se vocês já perceberam, e outro tanto a gente quer salvar os outros. Assim, então... Para não frustrar ninguém, eu vou falar nas três perspectivas, assim, tudo um pouco misturado, né? Então eu considero que o início já foi dado, agora vai começar. Então, mais um ainda. Deixa eu ver que horas são. E às 10 que é o intervalo? Não, é assim. 10, 10 e meia, então Como é que você está aqui servindo chimarrão hoje? Tá? Mas foi para isso, né? Então, eu vou começar falando para você da minha preferência pessoal, né? Eu acho mais interessante falar na perspectiva desse aspecto mais amplo, sabe? Então, quando eu vou oferecer os ensinamentos, eu sempre tenho a tendência a oferecer de cima para baixo, não de baixo para cima.
De baixo para cima, assim, é do lugar onde a gente está, né? Receber os ensinamentos no lugar onde a gente está. Eu não gosto muito disso. E os ensinamentos, junto com esses meios hábeis, eles são facilmente criticáveis. E eles são pulverizados, tem muitas diferentes perspectivas. Então é muito comum explicar alguma coisa e o outro dizer, mas eu já ouvi isso, eu já ouvi aquilo, agora tenho isso. Aí tem uma contradição, um conjunto de contradições. É assim. É quando diz, agora você se sente assim. Recolhe o queixo, os olhos abertos. Não poderia ser com os olhos fechados? Não, pode ser também. E pode ser deitado? Não, pode ser deitado também. E pode ser com zafo? Pode ser com zafo, com certeza. Aquilo é infinito, pessoal. E eu não consigo, o meu joelho não baixa, como é que faz? Não, pode sentar numa cadeira também. É infinito, entende? Infinito. E tem que ficar meia hora? Não, pode ficar 10 minutos, 15 minutos, como você achar, assim. Você alonga. E se eu não quiser alongar, assim, não quiser... Não precisa também. Aquilo não tem fim, pessoal. Não tem como. Eu, quando fico com o olho aberto, ele começa a ficar vermelho. E fica, não, você dá uma piscada também. De quanto em quanto? Como você quiser. Aquilo não tem jeito. E a respiração natural. Eu procuro mais fundo. Perfeito, também isso. Respirando, tudo bem. E não é possível, assim, sem meditação. Não, é possível também, não pode. Assim. Sem meditação também é possível. Então é super bonito. Então, olhando de uma forma ampla, eu vou começar com um aspecto que é chamado de sabedoria. Depois eu vou referenciar o aspecto Mahayana também desde o aspecto mais amplo. Aí eu vou contar as nossas circunstâncias, como é que são, aí nós vamos começar de baixo para cima, como é que a gente entende, nos vários níveis onde as pessoas também, de um modo e outro, se colocam. Aí eu vou explicar como é que essas coisas se colocam mais de um modo diferente, porque de acordo com as nossas posições, os ensinamentos são um pouco diferentes. Então é necessário que eles tenham uma prioridade, eles tenham um horizonte em cada secção. Eu acho favorável que a gente crie secções artificiais para poder se referir e ajudar as pessoas dentro de estruturas onde as pessoas estão operando. Né? Então é útil, é um meio hábil a gente fazer isso. Né? Assim. Então, numa perspectiva muito ampla, a gente precisaria entender que nós construímos as várias realidades onde nós estamos operando, né? Assim. Eu acho interessante quando a pessoa estuda história, estuda filosofia, psicologia, ciência, a pessoa entende que as visões nesses vários campos, essas visões foram mudando, elas vão mudando o tempo todo. Então, por exemplo, quando nós estamos estudando a história dos povos da América, por exemplo, é muito difícil estudar a história dos povos da América na perspectiva dos povos da América. Né? Super difícil. Né? Por exemplo, a gente não entende bem como é que os incas olharam para os brancos. Eu de vez em quando pergunto para algum inca que cruza assim, né? Pergunto, como é que eles olharam? Outro dia eu ouvi isso, né? Perguntei para o Antarque, que ele morou e às vezes volta lá no caminho do meio, né? Perguntei para o Antarque, como é que os incas olharam os brancos quando os brancos chegaram?
como é que se justifica o comportamento deles diante dos brancos? Porque eles podiam ter expulsado aquilo. Assim. Eles tinham poder para isso. Mas eu queria olhar isso, ouvir isso dentro da tradição, como é que eles contavam uns para os outros, geração após geração, na cultura deles mesmo. A resposta que o Antarque deu, eu achei aquilo tão bonito, eu acho que era aquilo mesmo. Aí ele dizendo, aquilo é como um irmão da mesma família que viajou e retornou. Eles eram da mesma família. Os incas não estavam olhando os brancos europeus como se fossem de outra família, fossem alienígenas, a serem expulsos. Eles eram irmãos a serem integrados. Por isso que eles receberam bem e deram presentes. Porque eles imaginavam que se eles dessem presentes e cuidassem, eles, enfim, pacificariam. Mas os brancos não pacificaram. Até hoje, os brancos eles seguiram uma política totalmente assim, alucinada, né? Como então destruíram as culturas humanas daquele tempo, destruíram os templos, substituíram pelos templos próprios, estabeleceram um imperialismo cultural e religioso, seguem destruindo a natureza e estabeleceram uma cultura que é insustentável. E segue. E aí nós temos 500 anos. Mas esse é um ponto interessante. Na perspectiva da tradição dos povos nativos, eles ainda estão aguardando que essa pacificação ocorra. Eu acho isso super assim, comovente, né? Eu acho que é uma posição vitoriosa também, porque já nem se trata de uma pacificação com os humanos nativos, com aquela cultura anterior, mas é uma pacificação com a natureza também, com as montanhas, com os rios, porque os brancos chegaram lutando contra as montanhas, contra os rios, contra tudo, olhando tudo como recursos, né? Como ainda hoje nós vemos. Mas hoje é assim, se nós não pacificarmos essa grande família da biosfera, nós não vamos sobreviver. Então está claro isso está claro. Assim, né? Isso é uma mudança de perspectiva. Mas é como se surgisse um paradigma alucinado de um tempo anterior que segue que imantou as culturas europeias daquele tempo, né? E segue imantando a nossa cultura globalizada hoje, né? É assim. Então nós estamos ainda no período das invasões europeias, né? Nós estamos nesse período. Os seres humanos já foram dominados, agora os resquícios da natureza estão sendo dominados, incluindo os rios, os mares, o ar, tudo, né? É assim. Então tem um desequilíbrio em algum lugar, e esse desequilíbrio segue produzindo efeitos. Mas tem um certo momento que a pacificação dessa grande família vai acontecer. A gente se olha e vai se arrumar. E vai andar numa direção assim. Mas isso já não é mais raça, nem cultura, nem cor de pele. Isso é um nível sutil. Isso é um nível sutil. Assim. Então é interessante olhar essa perspectiva como que ela se oferece. Né? Então na visão budista, nós temos essas múltiplas culturas, elas são como que bolhas de realidade, né? Eu acho isso super comovente. Também é muito comovente o fato de que as críticas, ou seja, os seres humanos olhando de forma mais ampla e tentando criticar os desenvolvimentos de cada época, aquilo vai passando, né? Aquilo vai envelhecendo, vai entrando num esquecimento. Por exemplo, um século e meio atrás, havia grande expansionismo do Império Britânico, né? Aí surgiu um movimento anti-imperialista importantíssimo no mundo, tomando os pensadores, os filósofos, tomando muitas pessoas de visão ampla, se opondo àquele tipo de desdobramento. Obrigado. Se opondo àquele tipo de desdobramento, entendendo aquilo, né?
entendendo o impacto daquilo sobre a natureza, estudando e conectando essas coisas todas. Agora tem esse filme, o Mowgli, o Menino Lobo, né? Quem escreveu essa novela foi o Kipling. Se vocês vão olhar, o Kipling ele vem desse tempo, ele tem essa reflexão profunda sobre o papel do Império Britânico e como que aquilo estava destruindo a natureza, destruindo tudo. Ele vai antropomorfizando os animais para poder refletir sobre esse processo de alienação crescente que surge, né? Então ele tem essa visão, o Mowgli, por exemplo, o Menino Lobo, né? Ele reflete sobre a sociedade humana, desde a perspectiva natural. Ele antropomorfiza os animais para colocar como que um conjunto de referenciais mais elevado, a partir do qual ele olha a sociedade humana como estava se estruturando na época. Então não é um filme assim para criança, não é um tema para crianças apenas, né? Ele é alguma coisa mais profunda. Então esse é um tempo. Hoje a gente nem fala mais em imperialismo, o império tomou conta. Hoje a questão, a fronteira está na relação com a natureza. É muito curioso. Na época do Kipling, havia o choque do Império Inglês com os russos na região do Afeganistão. Eram as múltiplas guerras no Afeganistão, assim, uma atrás da outra, né? Então, os russos tentando se opor à expansão contínua do Império Britânico. Então, eles tentando marcar a defesa nas fronteiras dele, nos países que estavam na fronteira do Império Russo. Assim. Se a gente olhar, é o que está acontecendo hoje de novo. É a mesma coisa. Isso segue assim acontecendo. Só que agora acontece e a gente pensa, parece uma novidade. A gente perde a perspectiva histórica desses encontros, né? Quando a gente olhar o Império Inglês é o mesmo tipo de mente dos espanhóis, dos portugueses, a mesma coisa. É a mesma mente que se permitiu dividir o planeta entre Portugal e Espanha, com as bênçãos religiosas, né? É espantoso isso, né? É assim. Então nós vivemos esses ambientes. Aqui eu estou trazendo esses ambientes não pelo conteúdo, mas pelo fato de que esses referenciais eles se estabelecem como bolhas de realidade, como paisagens mentais. Não parece possível para nós operar de outra forma a não ser dentro desse conjunto de referenciais. Em cada época, é como agora, a gente diria, bom, agora é o tempo da internet, dos jogos, da comunicação, agora é esse tempo. Não parece a nós possível alguma mudança. Mas houve um tempo anterior que não era assim. E teve outros tempos que eram de outro jeito. Cada época a gente olha como se fosse uma realidade sólida, mas ela não é uma realidade sólida, é uma realidade construída. Então, esse ponto ele é super importante. Por quê? Porque não é que a gente esteja vivendo uma realidade, nós estamos vivendo uma realidade como uma bolha transitória. Se ela é uma bolha transitória, é uma realidade construída. A gente vê perfeitamente. A gente pode ter construído de forma consciente ou não, mas ela é construída. Pode ser que a gente tenha construído como as formigas constroem as suas marcas no chão, no meio da vegetação, simplesmente porque elas passam por ali, aquilo se estabelece, né? Como os caminhos nos parques, as pessoas constroem o caminho, o arquiteto limita o caminho, e as pessoas constroem os seus caminhos. Aquilo é construído, não é deliberado, mas acontece, surge. Então esses referenciais, essas bolhas de realidade, elas também surgem magicamente, com a sensação de que elas são reais, são finais. Mas são bolhas de realidade. Independente do conteúdo, elas são bolhas. Houve o tempo que as bolhas era quase como uma bolha em cada vale, em cada montanha, diferentes culturas, diferentes línguas. Hoje nós estamos conectando essas bolhas, aquilo está virando uma grande bolha. Ainda assim, a gente pensa, bom, agora o tempo é esse, mas o tempo muda. O tempo muda. Eu não vou agora
também analisar as aparências, nem investigar em que direção as nossas bolhas vão se deslocar, ou que perspectivas nós temos, porque não é o tema. O nosso tema é assim, época após época, dentro de uma linha de tempo, nós manifestamos diferentes realidades. Essa linha de tempo, curiosamente, ela surge até mesmo porque as transformações ocorrem. Se as transformações não ocorressem, não teria sentido linha de tempo. A linha de tempo é uma forma que a gente descreve, então, as diferentes transformações. Aí vem essa questão, como que essas bolhas de realidade se estabelecem? Como que a gente desenvolve um sentido de realidade a partir das bolhas, que impregna o nosso olhar, a nossa criatividade, determina o nosso impulso de energia, a nossa ação no mundo, e como que a gente pode operar livre dessas bolhas de realidade. Então, naturalmente, o Buda ele vai dar um ensinamento de como que nós operamos livres das bolhas de realidade, e como que, livre das bolhas de realidade, nós podemos gerar habilidades, meios hábeis para ajudar as pessoas também a ultrapassar as bolhas de realidade. Dentro das bolhas de realidade, nós temos, inevitavelmente, as contradições e os sofrimentos. E o Buda vai apontar isso. Então a gente poderia dizer, quando nós começamos dos ensinamentos de baixo para cima, o Buda não fala essa coisa ampla. Ele diz, todos os seres estão submetidos ao sofrimento. Porque ele está vendo aquilo, entende? Ele não vai falar de forma ampla, ele ajuda as pessoas a compreender a partir do ponto onde elas estão. Ele diz, todos os seres estão submetidos ao sofrimento. Em outros ensinamentos, ele vai dizer, quando se aproximou do fim da vida, ele falou, eu manifestei ensinamentos de sonho, ou seja, meios hábeis, úteis para aquela circunstância, ensinamentos de sonho para benefício de seres de sonho. Ou seja, cada pessoa ela termina se imaginando uma identidade dentro de um jogo. Ainda que aquilo seja como ela se vê, é real, operativo, aquilo não é absoluto e final. Então, são seres de sonho. Então, manifestei ensinamentos de sonho para benefício de seres de sonho imersos em sofrimento de sonho. Por que sofrimento de sonho? Porque é o sofrimento no meio daquele jogo. Se as pessoas estão jogando um jogo de cartas, estão jogando futebol, estão jogando xadrez e se incomodam, sofrem, aquele sofrimento é real, mas ao mesmo tempo é de sonho. É real dentro do sonho. Saiu do sonho, aquilo não faz sentido. Então, o Buda vem fazer esse tipo de manifestação. Ele vem ajudar os seres de sonho, imersos em sofrimento de sonho, a superar esse sofrimento que é ilusório, mas é de sonho. Aí nós diríamos assim, não é que o sofrimento seja ilusório, o sofrimento é de sonho. Ele é real, mas é dentro de um sonho. Não sabendo, não entendendo o sonho, não entendendo o sonho como sonho, e nem estando fora do sonho para poder entender o sonho como sonho, a pessoa está sob o efeito do sonho. Sob o efeito do sonho, o sofrimento de sonho se estabelece. Assim, ele se estabelece por quê? Porque as perspectivas que permitem aquele funcionamento, aquela bolha de sonho, os referenciais que permitem aquilo, eles são artificiais. Eles se chocam com outras perspectivas. Então, nós temos uma desarmonia natural, um choque inevitável. Um exemplo desse choque inevitável é a própria biosfera. Nós vamos encontrando os diferentes seres, diferentes animais, as plantas, etc., as bactérias. Todos eles têm níveis de organização que ajudam uns aos outros, no sentido de que um se beneficia, enfim, pelo movimento do outro, mas ao mesmo tempo eles competem entre si. Eles prejudicam e beneficiam a vida uns dos outros em todas as direções. Né?
Então eles têm uma relação contraditória. Aí tem um sofrimento inevitável no meio disso, assim. Esse sofrimento é uma natural contradição. Essa natural contradição se exerce em todos os campos. Em todos os níveis que a gente pode se movimentar, isso acontece. Por quê? Porque nós temos sempre o choque das diferentes estruturas, dos referenciais diferentes. Né? É assim. Quando nós estamos andando em algum lugar e 70% daquilo está funcionando, a gente deveria comemorar. Né? Porque é inevitável que 30% seja problema. É assim, é inevitável. Por exemplo, todo mundo veio com roupa, né? Eu estou sentindo calor agora, não sei... Aqui dentro está mais quente, então essa roupa aqui já está me incomodando. Mas se eu sair, eu preciso dessa roupa. Então, afinal, devia trazer ou não devia trazer? Isso é uma coisa clara, assim, né? Mas não é. Então tudo tem um probleminha. A gente toma chimarrão, tem cafeína, a pessoa tem isso. Assim. Ainda assim é suco verde, né? É bonito de ver essas coisas, né? Por exemplo, eu, de modo geral, evito café. Mas, na verdade, eu só tomo café quando o café faz bem. Então eu fico aguardando no jornal. Eles dizem, o café foi descoberto, coisa, eu pum, aproveito e tomo aquilo. Daqui a pouco eles dizem, olha, o café é péssimo. Eu digo, pá, eu parei. Então eu vejo essas coisas assim, né? Aquilo tudo flutua. O arroz integral flutua. Né? E as coisas todas elas sobem e descem, né? Aí tem períodos que a gente tem que comer tudo cru. É uma época de comer tudo cru. Assim, né? Depois tem épocas em que as coisas cruas elas não são mais tão boas. Né? A gente come mais cozido. Assim, tem época que a gente come cru as frutas, né? Tem épocas que a gente tem que comer as frutas cozidas. E são épocas assim, né? Então eu vou aproveitando. Eu olho no jornal, de modo geral. Assim. É muito curioso, né? Como é que o arroz integral pode mudar, né? Como é que as coisas podem mudar, assim? Então, eu teve o tempo que a dieta era abandone a carne e come bife de glúten. Assim, hoje a pessoa come glúten e morre. Aí teve uma época que a pessoa devia evitar o ovo porque tinha muita albumina. Agora a pessoa pega a albumina do ovo, pega a albumina dos laticínios e faz uma coisa poderosa para os músculos bombarem. Então os meninos que estão com os músculos bombando, tudo à base de albumina. Aquilo, eu acho que eles vão morrer, assim, 2 anos eles estão mortos, né, pela perspectiva anterior. Mas como tudo muda, eles já não morrem mais. Agora eles estão melhorando. Eu acho isso, assim, alguma coisa maravilhosa. Assim, né? Também, por exemplo, vocês viram, a Lua sempre foi seca, não foi? Pois é, a Lua tem água. Haha! Você sabia que a Lua tem água? Pois é. Últimas descobertas budistas, quer dizer, os cientistas. A Lua tem água, pessoal. A Lua tem água. E eu acho isso bonito, assim, demais, né? Maravilhoso. Tudo muda, pessoal. Aquilo são bolhas de realidade. Tem certeza que a Lua é totalmente inóspita, seca, pó e pedra. Aham. Seguindo as teorias de Alto Paraíso, o centro da Lua tem uma civilização cósmica que se conecta com o centro da galáxia. Assim, né? Vamos aguardar. Vamos descobrir tudo. Né? Ela tem uma antena. Pim, pim, pim. Assim. Então, é muito interessante como as coisas vão mudando. Assim, né? Eu ainda venho de um tempo, quando eu era jovem, assim, pré-adolescente, adolescente, que eu vi a prova que nenhum artefato humano poderia entrar em órbita. Não dava, não tinha como. Muito menos escapar da gravitação terrestre. Não tinha como. Aquilo estava provado matematicamente. Estava provado matematicamente, era absolutamente correto. Assim, maravilhoso isso, né? Maravilhoso. Eu também lembro que o HIV era alguma coisa tipo castigo divino para seres que tinham visões mais amplas da realidade. Menos preconceituosas da realidade. Aquilo era um castigo divino, porque afinal homem e mulher tinham uma certa... Não vou explicar isso, eu acho que vocês entendem. Né?
E não é que o HIV agora está todo controlado, né? Acho que o pessoal rezou, aí mudaram lá alguma coisa. Eu acho super lindo isso, né? As perspectivas, elas vão mudando. Então, isso são as bolhas de realidade. Bolhas de realidade. Às vezes, essas bolhas de realidade se chocam. Por exemplo, as teorias sobre HIV, né? Eram várias. Mesmo no âmbito científico, isso produziu algumas transformações, alguns problemas graves, porque teve nações que adotaram posições com respeito ao HIV e as pessoas seguiram morrendo em quantidade. Aí outras adotaram outras visões e conseguiram controlando, né? É assim. É como a vacina também, as vacinas, né? Aí tem a perspectiva das pessoas que a gente deveria tomar vacina, os outros que dizem, não quero, não devo tomar vacina, que vacina é um desequilíbrio. Aí segue, assim. Super bonito isso, né? Aí tem os reflexos sociais e políticos da vacina. Tem movimento popular contra a vacina. Então a gente já teve isso, né? Entre as coisas mais comoventes, vocês olham os livros de história da ciência, vocês vão ver fotografia dos médicos fazendo cirurgia de terno e gravata e fumando. Sem asepsia, naturalmente, né? Porque isso aí não é necessário. Naquele tempo não havia bactérias nem vírus. Era um tempo melhor, assim, né? Então nós temos bolhas de realidade. O que as bolhas de realidade indicam? Elas não... Nós vamos perder o tempo se a gente ficar lutando entre os vários conceitos internos das várias bolhas. A gente vai entender que as bolhas, quando estão operando, elas definem o sentido de realidade, o impulso do que nós fazemos, a energia que nós dedicamos ao nosso movimento, todo o sentido de futuro, sentido de passado e sentido de presente. Está tudo explicado. Isso não é apenas no âmbito político, no âmbito histórico, é no âmbito cosmológico. Os cientistas, né, eles dizem, 15 bilhões de anos atrás, eles decidem, assim, aconteceu isso. Daqui a 5 bilhões vai acontecer tal coisa. Agora nós estamos vivendo isso e aquilo. Aí todo tempo nós estamos encontrando outras coisas que produzem outras evidências. E essas realidades, elas vão mudando, né? Isso é maravilhoso, assim. Mas o cientista tem a tendência a acreditar que a sua bolha explica tudo do passado, do presente, estabelece leis universais. Leis que valem em todo o espectro da realidade desde sempre. Naturalmente, cada vez que uma lei dessas muda, eles despacham. No início despachavam telegramas, agora estão despachando e-mails. Mensagem de WhatsApp para o cosmos inteiro, dizendo, olha, revoga-se tal lei, agora está valendo tal outra lei. Segundo foi decretado pelo Congresso dos Cientistas, agora o universo é regido por outras coisas. Aí lá no universo escuta o barulho, tudo mudando. Assim. Aí as estrelas começam a andar mais devagar, outras brilham mais, porque as leis mudaram, entende? Assim. Então é super comovente a gente ver isso, né? Mas quando nós operamos com essas leis, essas visões, sem entender, nós temos como que uma posição imperialista, né? A ciência se manifesta como uma posição super arrogante, né? Por outro lado, quando nós entendemos que nós construímos realidades, mas essas realidades não são as realidades finais, são bolhas que a gente está operando que nos permitem explicar as coisas, né, explicar nossas energias e tudo, mas nós não somos aquilo, a gente está numa perspectiva de sabedoria. Então, na visão budista, nós estamos nesse lugar livre, no qual nós podemos trabalhar com as múltiplas realidades sem perder o sorriso, sem ficar fixado a elas, entendendo essas várias contradições, sem considerar as contradições algo problemático. As contradições são totalmente naturais dentro disso, né? Essas contradições, elas surgem como um resultado natural, como um efeito colateral das realidades como nós estamos olhando. Então nós temos contradições. Entre as contradições está assim, ainda que a gente tenha um princípio de bem que origina tudo, surge o mal.
E o mal surgiria do quê mesmo? E por que não vem o bem e expulsa o mal e resolve a questão? Por que tem essa delonga, assim? Por que isso está demorando? Assim? Por que a gente não vai lá e resolve tudo? Então nós sempre temos contradições. Sempre temos contradições. Isso é super bonito, assim, de presenciar esse processo, né? Os poderosos nunca são poderosos totalmente, assim. O Barcelona não vai ganhar todos os jogos. Né? Não estava no final da Liga dos Campeões da Europa. Então, é uma coisa inexplicável, assim. Né? Com Messi, com Neymar, né? Com o antropófago uruguaio. Assim, né? Então, como é que ele não estava no final da Liga dos Campeões? Que não só o Grêmio não ganha todas, aliás, está com uns probleminhas, mas o Barcelona também não. O que nos consola, né? Mas isso é a perspectiva assim, das bolhas de realidade, né? Aquilo não há alguma coisa que seja final. Então aí vem essa pergunta, como é que nós construímos essas bolhas? Como é que isso se dá? Então, olhando numa perspectiva muito ampla, super importante entender que nós não vemos as construções das bolhas, as bolhas se estabelecem e nós vivemos. Essas bolhas podem se manifestar por gerações, como, por exemplo, a física clássica se manifestou por gerações. Perturbador o fato que a física clássica tinha falhas internas, que não eram vistas, não foram vistas por gerações e gerações de cientistas. Né? E do mesmo modo, vocês vão tomar perspectivas religiosas também, elas sobrevivem por 1000 anos, mas enfim elas são superadas. É muito comovente, eu acho isso super comovente. Né? Mas dentro daquela perspectiva religiosa daquele tempo, surge inquisição, surge perseguição a outras visões, surge coisas super pesadas. E ainda assim a gente não consegue acordar disso, despertar dentro da bolha e se dar conta que aquilo não é verdadeiro. Aqui e ali nós vemos seres que ultrapassam o limite das bolhas. Como, por exemplo, a Lista de Schindler, né? Esse filme que narra essa circunstância onde alguém dentro de um tipo de bolha se comporta fora da bolha. Ele é capaz de operar em 2 níveis. Né? Aí nós encontramos muitos diferentes exemplos desse. Né? Eu gosto de ir colecionando essas coisas. Outro dia eu encontrei um livro que era das relações improváveis entre animais. Achei aquilo super lindo. Então tem uma história, tem as fotografias, tem uma crônica de cada uma das relações improváveis. Relação improvável é assim: o rato se tornou amigo da cobra que o devoraria. É assim. Então tem muitos exemplos desses, não só de animais com seres humanos, mas especialmente de animais com animais. E animais grandes, uns de sangue quente com animais de sangue frio. Eles se acoplando, eles se tornando amigos uns dos outros. Isso é super bonito, ou seja, os animais ultrapassando as suas bolhas e podendo entender aquilo. Isso é comovente, pessoal. Então nós vamos despertando, já pertence à nossa cultura mais ampla, esse olho que vê esse tipo de transgressão. Ou seja, os bichos estão deixando de ficar tão limitados também. Aliás, estão deixando, não sei se estão deixando, talvez eles sempre tenham sido assim. Nós agora que estamos observando que nós podemos fazer coisas diferentes do que simplesmente seguir as bolhas de realidade que a gente está. A gente pode se manifestar de forma mais ampla. Então isso é muito comovente. Então no budismo, a visão essencial é que nós não somos os seres das bolhas. Nós somos seres mais amplos que podemos criar as bolhas e gerar identidades que operam dentro de bolhas. Como um avô que joga futebol com o neto, que joga carta com o neto, que joga jogo de xadrez. Ainda que o neto se transforme no jogador, o avô talvez não. Ele opera em 2 realidades, né? Ele brinca dentro daquilo, mas ele não chega a ser aquilo. Então, muito importante, muito comovente o fato de que nós podemos cruzar dessas fronteiras, assim, nós podemos atravessar isso. Né?
Assim. É muito comum para nós vivermos os nossos personagens e as nossas bolhas. Um processo, por exemplo, quando a gente caminha os filhos na vida, a gente considera que os filhos estão encaminhados quando eles têm, por exemplo, aspirações e eles descobrem que eles têm o poder de obter aquilo. Como, por exemplo, fazer prestações, né? Então, quando os filhos estão casados, eles mesmos têm filhos, e eles estão condenados a pagar o condomínio, a prestação da casa, o consórcio do carro, né? Mais o ortodontista e o médico disso, e mais as prestações todas, e ele entende que para pagar isso, ele tem que seguir trabalhando, ele está, enfim, encaminhado na vida. Então, o encaminhar-se na vida é um nível de amarramento progressivo, né? Onde a pessoa sempre pensa, bom, agora eu fazendo mais isso ou mais aquilo, a minha vida melhora. Aí aquilo vai indo, daqui a pouco a pessoa... Ela pagando a conta do médico e do psicólogo, eventualmente psiquiatra, aí ela consegue seguir dentro daquilo. Eu acho que vocês entendem o que eu quero dizer. Assim. A esse ponto, a gente se ajusta como pode, e parece que aquele é o barco que nós vamos andar. E aquele ajuste, ele é um fechamento. Aí, de repente, a pessoa acorda às 2:30 da manhã, assim, tchum, onde estou? Como é que eu cheguei nesse ponto? A pessoa olha em volta, tem um ser dormindo e roncando aqui do lado. Onde é que eu fiz o mau passo? Como é que eu cruzei a linha do bom senso? Né? É assim, como é que eu estou pagando tudo isso? E estou correndo e não sei em que direção eu vou. Estou indo em direção ao INSS. Né? É o meu refúgio. Qualquer coisa, INSS. Assim, eu tenho a sensação que tem alguma coisa que não está direita. Então, às vezes, a gente tem esses vislumbres, assim, né? No meio da noite, a pessoa acorda assim, uau, onde estou? De modo geral, se a pessoa não tiver esses problemas, a pessoa segue com uma sensação de realidade. Né? Assim, é espantoso que a pessoa não olha outras culturas, outros tempos, para se dar conta que as pessoas tinham outras sensações de realidade. Portanto, as sensações de realidade agora, que nos conduzem, nos servem de referenciais, elas também têm uma limitação e elas vão ser substituídas mais adiante por outras. Ainda assim, nós vamos gastar a nossa vida inteira dentro de uma dessas perspectivas, buscando atingir alguma coisa que a gente nem sabe muito bem o que seria. Né? Assim. O Buda vai descrever isso, mas ele vai descrever também a transmigração, que eu acho muito comovente. Né? É assim, nós estamos condenados a transmigrar. Eu só estou trazendo notícias mais ou menos. Então, a transmigração, pessoal, é assim, nós estamos num galho como um pássaro. Aí, sempre tem um conjunto de coisas que diz show, show, show. Daqui a pouco nós vamos para outro galho. Então nós temos sempre a perspectiva do galho salvador. Num sentido muito amplo, a gente já descobriu que o galho de Salvador nos engana. Mas com certeza tem o galho prometido. O galho final. Aquele sim. Nós, como uma galinha no puleiro, a gente para, então. Assim, né? Então esse é um bom lugar. O galho final, assim. Só que esse galho final nunca chega. Então os judeus atravessaram o Jordão, pensando que iam encontrar o galho final, né? O galho prometido. Mas não. Eles procuram a terra prometida. A terra é um lugar fixo, firme. Mas eles só encontram galhos prometidos. Galho é um lugar que a gente depois esvoaça e vai adiante. Né? É muito comovente. Né? A história do povo judeu não é do povo judeu. É a história dos povos. É a história do ser humano imerso no samsara. Né? Esse é o ponto. Assim. Muito comovente. Então o Buda vai descrever: a transmigração é sem fim.
Nós pousamos em galho, a gente esvoaça, pousa em outro lugar, esvoaça, pousa em outro lugar. Cada vez que a gente está num lugar, nós já estamos olhando outras possibilidades. Aí nós esvoaçamos e vamos para um outro lugar, imaginando que, enfim, aquele outro galho é melhor. A gente não se dá bem conta que nós estamos chegando num galho que o galho ainda está um pouco quente, porque o outro pássaro voou dali. A gente para ali, né? É assim, a gente não se dá bem conta. Tem uma rotação nesse processo. A gente deveria se dar conta, né, que tem muitos sinais disso. Mas a gente se alegra, cada movimento deles, ele se dá dentro de uma bolha de realidade, aquilo parece perfeito. Então nós vamos, por exemplo, comprando e vendendo coisas, né? Comprando e vendendo apartamentos, comprando e vendendo carros. Nós vamos trocando de parceiros. Hoje os parceiros, as casas, os carros, eles aparecem como recursos, né? A gente precisa de recursos de vários tipos, incluindo recursos afetivos. A gente pode entrar na internet e botar recursos afetivos, aí vai aparecer lista. Assim. Menina de 17 anos procurando tal coisa. Menina de 48 procurando tal coisa. Aí é assim, né? As meninas que vão fazer a sua felicidade, é todas assim. As fotinhos todas assim. Né? Pergunta, mas mande o currículo aí. Quantas bolhas já passaram aí? Aí, essa situação. Então, mas ainda assim, a gente aspira à felicidade do mesmo jeito que a gente foi, agora a gente está reeditando a bolha. Né? É muito interessante, se aquilo não serve para o outro, por que serve para nós? Mas aí serve por um tempo flutuante, aí serve. Então a gente vai olhando desse modo. Isso é a transmigração. Todos os seres estão presos à transmigração, incluindo os animais. Todos eles transmigram o tempo todo. Então nós estamos presos nessa questão. A gente está em bolhas, transmigrando para outras bolhas. Dentro disso não tem solução. Na perspectiva dos 12 elos, o tempo passa e nós envelhecemos, perdemos as condições de transmigrar e de se manter no próprio galho. Logo, melhor que a gente consiga olhar de forma ampla e encontrar a cura desse processo. Então esse processo em si mesmo é considerado o nosso adoecimento, o nosso problema. Isso é descrito pela roda da vida, pelo diagrama da roda da vida, com os 3 animais, que começa com a ignorância, e nós presos em bolhas, e tudo aquilo subindo e descendo. Nesse ponto, eu acho que a gente deveria parar um pouquinho e tentar provar que não é assim. Sim. Um momento. O Buda jogou uma bolha. Ele está querendo me prender em alguma coisa. Isso não é assim. A gente não consegue. A gente vê que isso é assim, né? É assim. Nós estamos transmigrando, as bolhas de realidade vêm. A gente pode olhar pela história das coisas. A gente entende isso e nós não temos um ponto final nesse processo. Logo, o que a gente poderia fazer? Então seria interessante olhar isso. Se a gente começa a ver os ensinamentos de baixo para cima, a gente vai olhando a partir do sofrimento. Sofrimento a gente não gosta, a gente não quer o sofrimento. Então a gente segue o caminho porque a gente não gosta e não quer. Se nós estamos olhando de cima para baixo, a gente começa a entender como que as diferentes manifestações, elas revelam já a natureza livre da mente. Por exemplo, se eu olhar as bolhas de baixo para cima, eu critico o fato de que eu estou preso a coisas artificiais. E eu estou sem rumo. Mas isso é uma narrativa a partir de identidades que se sentem frustradas no meio do mundo. Na perspectiva mais ampla, eu olho a construção das bolhas de realidade como a manifestação da natureza livre da mente capaz de construir realidades.
eu vejo também que existe alguma coisa permanente além das bolhas, que é justamente o que se mantém operativo ao final de uma bolha e permite construção de outra. Se eu estou num galho e vou esvoaçar em direção a outro galho, eu estou levando alguma coisa que não pertence nem a um galho, nem ao outro, nem ao seguinte. É algo inerente. O que haveria de profundo além das bolhas e dos galhos e das identidades ilusórias? Há alguma coisa, porque senão não há como eu manifestar diferentes realidades. Tem um aspecto contínuo dentro disso que não é expresso pelo conteúdo da forma em cada bolha, nem das visões de realidade em cada bolha. Mas tem algo que permite eu até mesmo dizer que eu passei por isso, depois passei por aquilo, depois passei por aquilo outro. Como é que surge essa continuidade? O que há de continuidade dentro disso? Existe as formas, mas as formas elas desaparecem junto com as bolhas e ressurgem outras formas e outras bolhas. Mas o que há de contínuo dentro disso? Então esse é um ponto super importante. Esse ponto se funde com a noção da sabedoria que olha fora. Então a gente começa a entender, por exemplo, se eu estou olhando desde uma perspectiva ampla, estou olhando de cima para baixo, surge isso. Como que a minha mente agora está operando dentro dessas bolhas? Como é que ela se fez uma mente de uma bolha? E tem essa visão também. Como é que eu vejo a mente de uma bolha sem estar sob o poder da própria bolha? Então, quando a gente começa a olhar as bolhas fora da perspectiva das bolhas, pode ser que a gente esteja em bolhas maiores, mais amplas. Mas, na perspectiva budista, a gente pode estar num ambiente livre, progressivamente mais livre, ou enfim, num ambiente lúcido, livre. Esse ambiente livre, ele é apontado no Prajnaparamita. É apontado em diferentes textos, né? Diferentes textos. Ele é, por exemplo, a especialidade da abordagem Mahamudra. Ele é a especialidade da abordagem Dzogchen. Tanto a abordagem Mahamudra como a abordagem Dzogchen operam desde cima para baixo. Eles mostram como as múltiplas aparências brotam desse ambiente amplo e livre. Um dos aspectos centrais dessa perspectiva elevada é aquilo que nós vamos chamar de sabedoria primordial, que é algo parecido com uma transmissão do Buda de Pankara para o Buda Sakyamuni, que é o que o Buda Sakyamuni viu no seu ponto final. Isso é o processo pelo qual a sabedoria do Buda brota, o Dharma do Buda brota. Mas como brota o Dharma do Buda, brota o Dharma dentro da nossa própria mente. É o potencial que nós temos de sabedoria. Na perspectiva de Dzogchen, isso é chamado de sabedoria primordial. Sabedoria primordial porque ela não tem um conteúdo referencial. Ela está baseada na vacuidade. A vacuidade significaria assim, a ausência de referenciais artificiais. É um olho assim, por exemplo, eu posso ter um olho operativo que está jogando o jogo e entende o que cada peça do jogo de xadrez faz. Esse olho é essencial, mas esse é o olho da bolha. Existe um outro olho que está livre do próprio jogo, mas olha o tabuleiro e pensa, como é que surgiu essa regra? Essa regra surgiu livre. Como é que essa torre se torna uma torre e opera de modo previsível? Por que a torre ela só anda na diagonal e nas paralelas? Por que ela não pula que nem o cavalo? Por que o rei faz tais coisas? Por que a rainha tem muito mais liberdades do que o rei?
muito mais poder. Eu não sei isso, né? É uma coisa assim, agorenta. Né? Mas eu gostaria de ter um rei liberado, assim, um rei que corre para todo lado, que faz tudo. Será que é possível? Não, aqui no jogo não dá, não é assim. A rainha que é assim. Interessante isso. Como que é isso? A gente pergunta e não vem nenhuma resposta, porque não tem nenhuma estrutura atrás. Não tem estruturas atrás. Aquilo é uma construção. Por exemplo, eu acho que quando o budismo for se expandindo dentro da nossa cultura, vai surgir um jogo de xadrez com uma influência budista. Assim. Por exemplo, um dos bispos, a gente podia deixar um bispo católico ou cristão, né, e botar um xamã, né, no outro. Assim, né? O xamã ele teria o poder, por exemplo, quando ele está encostado na torre, a torre faz outras coisas que não faria. Quando está perto do rei, o rei faz outras coisas. Eu acho o xamã super interessante, porque a realidade ela é xamânica, ela não é previsível, reta, diagonais e retas. Eles dizem que aquilo foi para treinar o príncipe, mas o príncipe virou um cartesiano. Aquilo, ele perdeu a primeira guerra de saída. Assim. Por exemplo, é necessário essa habilidade xamânica. Eu considero que a essência do comportamento em Brasília hoje é um comportamento xamânico. As pessoas são uma coisa, daqui a pouco são outra. Super bonito de ver. Assim. Eles perceberam a realidade profunda das coisas. Assim, né? Eles veem que as realidades são totalmente construídas. Assim, né? Então eles operam dentro de uma liberdade maravilhosa. Né? Assim. Eles constroem as realidades. Né? Aquilo é bonito. A cada dia... É uma novela que a gente está ouvindo. Né? A cada dia a gente descobre um outro aspecto da realidade. Só que aquela realidade não tem fim, né? Aquilo é assim, a realidade do mágico que vai tirando coelhos da cartola. Assim. É muito bonito isso. Então tem o jogo sério, onde nós jogamos de acordo com as regras, entende? Vocês não esperem isso do budismo, né? O budismo vai olhar aquilo, vai dar uma espiada assim e vai descobrir a transgressão, né? Como é que a torre, enfim, pode ser uma outra coisa, o bispo pode ser uma outra coisa. Por quê? Porque aquilo não é fixo. Além do mais, se a gente pensar, não, isso tem uma ordem cósmica. Aquilo brota do centro da mandala. Não tem. A ordem cósmica é a liberdade que me permite ir construindo as coisas. Eu posso construir referenciais, aí se multiplica em outros referenciais, em outros referenciais. Mas quando eu vou procurar a origem daquilo, eu não consigo encontrar. Assim, naturalmente, vocês vão encontrar outros pensadores que vão operar de outro modo. Então, desde o tempo egípcio, vai surgindo a noção de que o mundo é feito por leis, e essas leis são assim, né? Mas mesmo que o mundo seja feito por leis, eu acho, na verdade, que os egípcios, eles, quando eles diziam o mundo é feito por leis, eles podiam pensar que essas leis são livres da mente. Então, quando eu construo realidades como o jogo de xadrez, eu também começo com as leis, depois aparecem as peças, num sentido tangível. Né? As leis, elas repousam sobre a vacuidade. Eu prefiro entender que eles entendiam assim. Tá? Aquilo é super profundo. Agora, eu vi ontem, estava lá a daga do Tutankhamon. Vocês viram isso? Ela é feita de ferro de meteoro. Então eles tinham essa habilidade. Vocês olham aquilo super trabalhado, super bonito. E o Cairo fica paralelo 30 norte, né? Lhasa é paralelo 30 norte. Quando a gente olha assim, a gente pensa, Lhasa é muito mais ao norte, muito mais frio, né? E Cairo, quente. África, isso não é 30 norte nunca. Vocês podem olhar, está lá. E as adagas, as purbas tibetanos, se diz que os budas míticos usam adagas de ferro meteórico também. É muito interessante isso. Então tem uma coisa do passado que se conecta aí, tem alguma coisa assim, né? Eu acredito que essa visão de Hermes de Trismegisto ela não foi totalmente compreendida. Eu acredito que ele entende que a realidade surge sobre o espaço livre.
E aí surgem as leis, das leis surgem o aspecto denso da realidade, o aspecto grosseiro da realidade surge das leis. Isso é fácil de entender, né? Mas o ponto que eu estava trazendo é assim, quando nós olhamos o aspecto livre da mente, desse aspecto livre da mente, surge a sabedoria sobre a gênese do aspecto limitado da mente. Limitado dos jogos e dos aspectos grosseiros da realidade. Surge isso. Isso é a sabedoria primordial. É aquela que vê a base construída desde uma ausência de base para o surgimento das realidades então construídas, das bolhas de realidade. Se as bolhas de realidade tivessem uma base kármica, uma base fixa, uma base cósmica, elas não mudariam, mas elas mudam o tempo todo. Assim, mesmo no nível sutil, como as leis do universo, as leis da física, as leis da ciência, elas operam em nível sutil. Mesmo essas leis, elas são construídas a partir de uma base sem base. Então essa é a visão budista. Mas nós vamos encontrar outras visões que dizem todas as leis, todas as coisas surgem a partir de uma base fixa. Só que a gente não encontra a base fixa. Então na perspectiva budista, a gente vai para um nível, é chamado nível secreto, ou seja, de onde brota a base sutil. Ela brota da liberdade natural da mente. Aí nós vamos falar de liberdade como o espaço e luminosidade que permite a construção. Qual é a substância da regra do jogo de xadrez? A liberdade de construir regras e a luminosidade da mente que definiu aquelas regras. Mas aquelas regras elas não são tangíveis no sentido sutil nem secreto. Elas só são tangíveis no nível grosseiro. Portanto, elas são passíveis de mudança. Passíveis de mudança é assim. As crianças se juntam, pegam aquelas pedras e jogam um jogo de damas com as pedras de xadrez. Pronto. Mesmo tabuleiro. Inventa uma outra coisa. É assim. Essas regras, elas não são fixas. Então o avô joga dando vantagem para o neto. Ele troca as pedras, não faz a jogada como tem que fazer, ele fica subvertendo a regra da coisa. Por quê? Porque aquilo não é fixo. É assim, não é fixo. Então esse ponto é um ponto super bonito, né? Nós vamos encontrar esse bordo de transgressão o tempo todo, né? Nós perdoamos os outros diante do jogo como estava definido ou não perdoamos? Nós fazemos coisas além daquilo que do nosso papel ou não? É assim. A gente vai encontrar isso em muitos diferentes lugares, né? Aí o fotógrafo vai e fotografa uma cena social aflitiva. Aí vem alguém e pergunta para ele, e você fez o que ali? Você só fotografou e foi embora? Então, aí tem um bordo. Ele é o fotógrafo ou ele é alguém que está dentro de um lugar e ele poderia fazer alguma coisa? Nós estamos sempre nos encontrando desse modo, assim. Sempre nós temos essa contradição. Como é que você se viu daquele modo? Aí a pessoa explica tudo dentro de uma bolha. Aí vem outro e diz, mas como é que você não se viu de forma mais ampla no meio daquilo? Você seguiu assim? Esse é o diálogo desde o final da Segunda Guerra. Esse é o diálogo quando as pessoas são julgadas a partir do seu comportamento durante a guerra. Assim. Como é que você seguiu tal coisa? Ou como o diálogo, como o julgamento dos militares argentinos e chilenos e brasileiros do tempo das várias ditaduras correspondentes. Como é que você fez tal coisa? Então nós temos as bolhas de realidade. Como é que você não transgrediu a bolha que você estava? Se ele tivesse transgredido, alguém ia chegar para ele e dizer, como é que você transgrediu a bolha que você estava? Você não entende que era assim? A pessoa, não, eu entendo. Então tá. Aí ela faz. Aí mais adiante o brother, como é que você não transgrediu? É isso.
Aí tem o tempo de uma coisa, tem o tempo de outra coisa. E nós estamos sempre no meio disso. Assim, nós estamos sempre no meio de um tempo esquisito. Isso não é um defeito pessoal, isso é uma coisa inerente. Assim. As pessoas que estudam os animais, elas descobrem isso também. Os animais são todos diferentes individualmente, um do outro. Assim. Eles têm humores, eles têm flutuações. Então nós vamos fazer um pequeno intervalo, né? Aí depois eu vou começar realmente tudo.